Vamos agora apresentar a programação do método de Newton. Na verdade, eu vou fazer uma versão muito simples, até estou chamando aqui de uma função Newton muito simples. Realmente só para ensinar o que é fundamental dela. Tá? Então, nós vamos fazer exatamente como nos outros programas de bisseção e posição falsa, só que aqui com as diferenças para Newton. Tá? Quer dizer, estou botando o formato igual a long, porque eu quero ver mais casas decimais. Aqui eu vou usar a mesma função que eu estava usando anteriormente, esse polinômio aqui, tá certo? Só que agora, além de eu declarar essa função, vamos lembrar, essa função aqui eu estou declarando uma função anônima, né? Em que eu estou dizendo que esse f aqui vai passar a ser uma função, vai ser uma função que vai ser enviada como parâmetro de uma outra função aqui para dentro, tá certo? Em que eu faço isso colocando esse arroba, colocando quais são as variáveis dessa função, tá certo? E aqui digo o que essa função faz. Quer dizer, essa função, na verdade, ela eleva x à quinta, x à quarta, soma com x à quarta e subtrai de 3,3. Tá? Como eu quero fazer também o método de Newton, né, e o método de Newton precisa da derivada, eu também já crio a função derivada aqui, tá certo? Derivada dessa função, né, 5 vezes x à quarta mais 4 vezes x ao cubo. Tá? E o menos 3, bom, zero, né? Derivada de constante é zero. Então, a primeira grande diferença é essa aqui, em Newton. Eu preciso de duas funções, né? Da função e da derivada da função. Né? E a segunda grande diferença é que, em vez de eu fazer o intervalo AB, eu tenho que garantir que tem uma raiz lá dentro. Primeira coisa, eu tenho que garantir que eu estou perto de uma raiz. Tá? Eu passo apenas o valor inicial, tá, que eu vou usar. Tá? Que, no caso, eu vou usar um daqueles dois valores iniciais que eu tinha, que eu sei que está perto da raiz. Né? Eu vi que esse número x0 é perto da raiz aqui desse polinômio. Tá? E vou colocar a tolerância, a mesma tolerância que eu tinha feito antes. Tá? Tem vários comentários aqui que depois eu vou utilizar, mas simplesmente agora eu vou rodar esse programa, quer dizer, esse método de Newton aqui, simples demais, nós vamos ver esse método, mas primeiro eu vou rodar para ver o que acontece. Tá? Tem que salvar aqui só por desencargo de consciência, mas vou rodar aqui, tá? Newton aula. Bom, olha aqui, ó. Ele mostrou, né, o polinômio, mostrou a derivada, mostrou o x0 e a tolerância. E olha aqui, ó. Ele convergiu em uma iteração simplesmente, entendeu? Como eu estava muito pertinho, em uma iteração ele resolveu. Tá com erro bastante bom, né? 10 a menos 8. Eu tinha colocado uma tolerância de 10 a menos 6, ele teve um erro abaixo de 10 a menos 7. Tá? Vamos fazer uma coisa aqui, vamos aumentar essa tolerância para 10 a menos 14 para ver o que acontece. Tá? Só para a gente ter uma ideia. 10 a menos 14. E vamos rodar novamente. Tá? Pô, rodou em duas iterações. A primeira, o erro foi 10 a menos 8, e a segunda já foi 10 a menos 16, né? Um pouquinho acima de 10 a menos 16. Então, em duas iterações ele rodou. Isso é uma característica de Newton. Newton, quando você tem um valor que é próximo da raiz, ele converge, ele é um foguete. Tá? Bom. Agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos voltar para o 10 a 6, tá? Mas vamos botar um ponto mais longe. Vamos botar um x0 em 4, por exemplo. Tá? Vou botar x0 em 4. Vamos ver o que acontece aqui agora. Tá? Vou salvar e vou rodar. Tá? Rodou em 9 iterações. Tá? Repara que ele começa aqui, ó. Ele começa com um erro grande, né? 417 de erro, ou seja, a imagem era 417, aí foi descendo para 135, 43, foi descendo. Aqui erro 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 9. Tá? Então, não foi muito, né? Foram 9 iterações, não tem nenhum problema. E foi um chute bem longe, né? O valor inicial era bem longe. Tá?
Então, visto isso, vamos dar uma olhada aqui no... Deixa eu voltar aqui para o valor inicial. E vamos dar uma olhada no que o código propriamente faz, né? Vamos ver. Aqui, para chamar a atenção de que esse programa está muito simples, eu botei Newton simples demais, tá? Então, ele passa 4 parâmetros, o f, né, a derivada do f, f', né, eu chamei de fl e f', x0, que é o valor inicial, onde eu começo a calcular, né, eu começo a calcular a derivada nesse ponto x0, né, a tolerância, e a saída é a mesma da anterior, né, a solução, o número de iterações, se fez certo ou não. Vamos dar uma olhada lá agora no Newton. Tá? Aqui, novamente, eu inicializo simplesmente os valores, tá certo? Pra vocês verem como é que é bastante simples, né, o Newton, tá? Aqui eu testo se o erro é maior que a tolerância. Como o erro aqui é infinito, ele já entra maior que a tolerância, não tem problema. Tá? E aqui eu calculo, né, o novo valor, que é exatamente usando a fórmula de Newton, né? x0 menos f de x0 dividido pela derivada calculada em f de x0. Em x0, desculpa. Né? f de x0 sobre a derivada do ponto x0. Aqui eu calculo o erro, né, valor absoluto do FC, substituo o novo x0, né, para ser o valor que eu acabei de calcular, aumento uma iteração, né, porque eu, né, acabei de fazer uma iteração, então aumento mais um, e volto aqui e testo. Então, é simplesmente isso aqui. Simplesmente isso aqui. Quando eu termino, digo que o info é igual a 1 e saio e vou embora contente da vida. Só que aqui, o que eu chamo a atenção de vocês é que muita coisa não está sendo testada e que deveria ser. Por exemplo, eu estou dividindo aqui por uma derivada. E se a derivada for zero? Simplesmente vai dar errado. Não é? E se, por exemplo, não estiver chegando perto de uma raiz, estiver se afastando da raiz, como aquele exemplo que eu dei, né, em que eu comecei num número que ele vai se afastando da raiz. Então, por exemplo, eu teria que colocar aqui um número máximo de iterações para ele não ficar perdendo tempo fazendo um monte de conta. Tá certo? Então, é muito simples esse código. Eu só coloquei esse código simplesmente para a gente pensar no que é o essencial dele. O essencial dele é essa conta aqui, né? O cálculo do erro, a substituição. Tá? Isso até eu poderia ter colocado x0 igual a isso aqui, mas tudo bem, não botei não. Como eu falei, tem infinitas formas de fazer esse programa. Aí eu fiz da maneira mais simples possível, talvez. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá tudo bem, deixa eu não mexer nada, não vou salvar de qualquer jeito. Vou mudar aqui, vou botar aqui um outro exemplo para vocês. Esse exemplo aqui de baixo. Vou comentar esses caras aqui. Se eu colocar Ctrl R, ele comenta. Ctrl Shift R, ele tira os comentários que eu tinha. Tá? Então, agora é o seguinte, deixa eu deixar isso aqui comentado. Agora eu vou botar uma outra função, um outro polinômio também. Um polinômio tranquilo, sem problema nenhum. Olha aqui, ó. X ao cubo, menos 5x, tá certo? Derivada desse cara, e o chute inicial, x0 é igual a 1. Tá? E botar uma tolerância aqui, também tranquila, 10 a menos 6. Tá certo? Vou salvar esse cara aqui, tá certo? E vou rodar. Então eu tenho um programa, né? Eu tenho a função, tenho a derivada, tenho um ponto inicial e tenho uma tolerância. Vou rodar esse camarada aqui e ver o que acontece. Preste atenção, para vocês não perderem o que está acontecendo. Você limpei aqui a tela com CLC e vou lá. Olha lá. Pronto. Deixa eu parar aqui, porque ele já fez 20.516 iterações. Olha o que está acontecendo. Que fato interessante. Só nesse caso aqui dá para a gente ver. x0 é igual a 1, não é isso? Aí ele calcula, né? O erro é 4, né? O valor é 4. O valor absoluto é 4. Aí o próximo que ele calcula, quando ele bota lá no valor, é menos 1. Aí quando ele vê a imagem do menos 1 e calcula novamente, ele cai no x0 igual a 1. x0 menos 1. Outra vez, entendeu?
Ele está ciclando, que a derivada cai num ponto, que quando se calcula a derivada cai no ponto anterior, que cai no ponto anterior. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui aqui. É essa figura aqui, né? Esse x3 menos 5x é esse polinômio, a gráfico desse polinômio aqui, e o que está acontecendo é isso aqui, ó. Quando eu começo com 1, ele vê a imagem dele, calcula a derivada, cai aqui no menos 1. Aí quando vê a imagem do menos 1, cai aqui. Quando faz a derivada, cai no 1. Pronto. Infernal, né? Então, isso é um problema sério, né? Quer dizer, isso é um problema sério, porque no método de Newton, a gente tem que ter controle sobre esse tipo de problema, né? E o que é interessante é que se eu mudar um pouquinho aqui, ó, isso é um fato interessante, se eu mudar um pouquinho aqui o chute inicial, ele converge, tá vendo? Tá? Ele converge. Demora um pouquinho, mas converge. Tá? Então, quer dizer, o método de Newton é um mundo, tá? É realmente um mundo enorme. Na verdade, é um mundo não, é um universo enorme. E quem for estudar isso aí tem coisa para fazer o resto da vida. Eu conheço muito pouco, eu trabalho pouco com isso. Uso na prática, mas não estudo método de Newton a fundo, mas sei que é uma área que não tem tamanho. Tá? Então, por enquanto tá bom. Vimos lá os problemas. Quer dizer, não, deixa eu só fazer mais um comentário. Quer dizer, aqui, quando for fazer um programa real, tem que ter um monte de teste aqui, entendeu? Número máximo de iterações, caso haja ciclo, derivada diferente de zero, se você está fazendo muita iteração, tem um monte de coisa que você tem que testar aqui nesse while, por exemplo, entendeu? Para você, quando for calcular por exemplo, calcular esse cara aqui, não pode ser zero, não pode ciclar, não pode demorar muito, né? Então, um programa de verdade de Newton, ele tem que ser muito mais robusto do que eu fiz aqui. Eu fiz realmente só uma coisa muito simples para a gente dar uma olhada. Por isso que eu botei Newton simples demais. É simples demais mesmo. Não funciona, na verdade. Quando eu mostrei para vocês, caiu em ciclo, derivada a zero, e vai ter todos os problemas. Tá legal? Na verdade, deixa eu fazer um comentário aqui. O que se faz, em geral, pode-se fazer, não é que se faz em geral, pode-se fazer, é você usar o método de Newton combinado com algum método mais simples, mas que você controla melhor o caminho do método para a raiz, por exemplo, disseção ou falsa posição. Você pode usar algumas iterações desses métodos para que eles se aproximem da raiz, para que saiam desses problemas que houve aqui, por exemplo. Por exemplo, aqui, você vê, nesse caso aqui, né, a bisseção funcionou bem, falsa posição funcionou bem. Se eu tivesse aqui pertinho, como eu estava aqui nesse caso, convergiu em duas iterações. Né? Então, quer dizer, se eu me aproximar... Então, uma das alternativas que a gente tem na programação do método de Newton é usar o método Newton combinado. Tá? Combinar com o método mais simples, quando depois de algum tempo você lança o Newton, ele rapidamente vai para o ponto que você quer. Feitas as observações, a gente para por aqui. Depois a gente vai falar um pouco sobre a teoria de Newton no próximo vídeo.